Venezuela muito desfalcado por conta da Covid-19, até os nomes não foram divulgados, então não se tem qualquer tipo de informação sobre que time vai ser esse que irá a campo da Venezuela. Mas em relação ao Brasil, a seleção brasileira, senhores, que tipo de expectativa vocês têm para mais uma Copa América envolta em tanta polêmica e o Brasil sendo sede desse evento? Eu não torço de forma alguma para a seleção brasileira, por sobradas razões. E agora com esse aspecto aí da Venezuela, muito menos, né? A tendência a gente sempre é o Davi contra o Golias. Agora te faço uma pergunta, Nicolas. O meu sobrinho Soteldo tá convocado? Soteldo, até não sei te responder, ô Benhor. Tem que dar uma olhadinha, mas acho que sim. Tá aí é Savarino, né, do Atlético Mineiro. Savarino. Otero também. O Otero. Pois é, se esses três estiverem em condições, quer dizer, pressupõe-se que não seja tão fraca assim a Venezuela, porque são três jogadores que fizeram, no caso do Soteldo, e os outros dois fazem sucesso no futebol brasileiro, né? Pois é. Mas comparando, né, Benhor? Comparando com a seleção brasileira, a lógica é ganhar com tranquilidade. Embora na última Copa América o Brasil tenha empatado, né? Em 0-0 com a Venezuela, mas aí era a Venezuela completa também. Qual é a razão dessa paixão do Benhor pelo Soteldo? Vocês sabem? É meu sobrinho, né? Eu comparo assim, o Nicolas, Brasil e Venezuela. Um episódio com um colega nosso que todos gostam aí na rádio, Patinho. Ele foi disputar uma querida com Robert De Niro. E aí, óbvio, né? Robert De Niro tá pro Brasil como o Patinho tá pra Venezuela, né? O Benhur, a propósito disso, um ouvinte nosso aí prometeu que pagaria a passagem Sargento Risa de volta para a Itália. Como é que ficou isso aí? Sargento Risa. Não, já estamos em contato. Já falei com o Diogo Rimoli, que deve estar nos escutando nesse momento lá na Itália, e o Diego já me confirmou que segura o passaporte do Pato lá, para que nós tenhamos o prazer de não desfrutar diariamente com ele, né? Ah, então tá. Ô Benhor, tava conferindo aqui, Soteldo foi convocado, sim. A questão é saber se ele não é um dos casos de Covid, né? Mas foi convocado, sim. Na última partida assim, que eu vi da Venezuela, não sei se no momento que eu não vi nem ele nem o Samarino, não vi nenhum dos dois. Pois é, até nas eliminatórias, né, o Otero e o Savarino jogaram contra o Uruguai na terça-feira, empate em 0-0. A escalação da Venezuela teve Graterol, Ferrarese, Chancellor, Villanueva e Rosales, Moreno, Rincon, Alex Gonzalez e Otero, Savarino e Josef Martinez. Essa foi a escalação da Venezuela no último jogo contra o Uruguai, mas quantos desses testaram positivo para a Covid-19, né? A gente ainda não sabe. E foram convocados 15 atletas para substituir os jogadores infectados pela Covid. E tem um que joga aí no futebol brasileiro, né? O Ian Hurtado, do Bragantino. Mas o Soteldo, o Otero e o Savarino convocados, viu, Benhor? Eu tive vendo, eu não me lembro a época, ô Nicolas, eu tive vendo a Sub-23 da Venezuela disputando o Campeonato Sul-Americano. E se eu não estou equivocado, eles chegaram às finais. Eu achei assim, eu digo, pô, que bom pro futebol da Venezuela que a categoria de base está sendo protagonista. Eu não sei se seria o caso de chamar alguns desses atletas, né? Pois é, a Venezuela melhorou o seu trabalho de base, foi finalista de campeonato mundial sub-20 recentemente, mas isso não se converteu pro time de cima, né, para a seleção principal e para os clubes venezuelanos que seguem muito fracos, né? E também em função da questão financeira, é que aquele negócio, o jogador jovem se destaca no futebol venezuelano, ele vai embora imediatamente, né? Eles não têm condições de manter esses jogadores. Meio-dia. Tá falando um pouquinho. Vai, desculpe, vai. Não, meio-dia 51, dupla de domingo no ar aqui na Rádio Grenal. Vai lá, Benhor.
Não, o que nem diz o Ítalo, o Tassiano Ronaldo joga hoje contra o Internacional? Deve jogar. Ele virou titular absoluto no Bahia, né, o Benhor? Chegou lá. Então, joga assim. É ele, o Ricardinho, capitão, o Gilberto, que tá fazendo gol também aí, ex-internacional. O Rodriguinho, que é o 10, capitão. O Gilberto. Não, tem um time conhecido. Mas tem 3 jogadores aí, Nico, tem 3 jogadores aí que não vão atuar pelo Bahia: o Nino Paraíba, o Juninho e o Daniel, porque estão suspensos pelo STJD. O Nicolas não. Fabrício, como nós torcíamos muito pelo Tassiano, hoje a gente vai continuar torcendo por ele, né? Tem, né? A gente tem um carinho por ele, né? Veio aqui, braço direito do Renato. Só por isso. Só por isso. Mas é só por isso que a gente vai torcer por ele. Tanto que na Copa do Nordeste eu olhava e não torcia. Na Sul-Americana também, né? Não torcia nem um pouco por ele. Mas folclore à parte, o Tassiano tá bem lá, né? E justiça seja feita. É um cara que eu já tive o prazer de conhecer, de ter contato com ele, tenho 2 amigos em comum. Sempre foi um trabalhador, viu? Sim. Sempre foi um cara dedicado, fazia trabalho extra, ou seja, trabalhava em turno inverso também, em casa, ou com esse amigo aí que eu acabei de falar. Então, não é por falta de tentativa, viu? Pô, é claro que no Grêmio aqui, o momento não era bom, tudo mais, mas sempre foi um cara dedicado. Então, se hoje tá jogando bem, faz por merecer. Não se tem uma vírgula em relação à conduta do Tassiano. E quem queimou ele no Grêmio, na verdade, foi o Renato, né, Benhor? Porque o Tassiano sempre foi comprometido. Na verdade, era o Renato que escalava ele quando ele não deveria ser escalado, começando alguns jogos de maneira inexplicável. O Tassiano é um bom jogador, mas o Renato colocava muitas vezes ele para decidir ou para ser decisivo mesmo nas partidas, e não era muito papel dele, mas ele individualmente é um bom jogador e fez sim boas partidas pelo Grêmio, marcou gols pelo Grêmio, então tá tendo sucesso no Bahia, um sucesso merecido, sim, ele é um grande jogador. Agora o Benhur tem dito aqui no programa que ele é torcedor também do Brasil de Pelotas, né? Igual o Brasil de Pelotas. Ontem o Brasil de Pelotas fracassou novamente, cara. O Vasco virou o jogo lá, ganhou do Brasil de Pelotas, e o Brasil de Pelotas vai para o 3º jogo sem nenhum sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro, né? A grande realidade é que o Brasil só é grande em relação a ele mesmo, com o Rogério Zimmer. Não adianta, tem determinados clubes que tem uma performance boa com determinados treinadores. Até acho que nesse caso não seja culpa exatamente do técnico Cláudio Tencati, que é bom treinador, fez um grande trabalho no Londrina, mas há uma limitação financeira, né? E não é de hoje. O Brasil sempre com pouco investimento para jogar uma competição que é muito difícil. Mas em relação ao jogo de ontem, o cara pode pensar: mas é o Vasco, olha a tradição do Vasco, mas a situação do Vasco não é nada boa. Foi a primeira vitória na Série B, vinha de um empate e uma derrota nos 2 primeiros jogos. Teve que parir uma bigorna para passar pelo Boa Vista na Copa do Brasil. E o Brasil de Pelotas perdeu para esse time ontem. O Chavante saiu na frente, como destacou o Kenny, mas levou a virada na segunda etapa. O Brasil de Pelotas tinha empatado com Londrina e tinha perdido para o Remo. Que o Remo também é um time limitado, né? E ontem seria a oportunidade de se recuperar e não se recuperou. O Remo voltando aí a Série B, e o Brasil, Benhor, tá na zona de abaixamento, é o 18º, só um pontinho em 3 jogos. Agora eu vou falar falar de um time, Benhor. Eu falar de um time que, olha, vai cair, hein? Que é o Cruzeiro. Aliás, só para o seguinte, por falar em zona de rebaixamento, hoje, antes dos jogos, obviamente, se olharmos assim a tabela de classificação do brasileiro aí, o Grêmio e o Internacional estão lá embaixo também, né? O Grêmio só tem um jogo também, né, Ken? O Grêmio só tem um jogo no brasileiro, mas igual. E o Internacional também. Não, o Inter tem 2. Também está na zona de abaixamento. Só conseguiu fazer um ponto, cara.
Até agora? Não, desculpa, eu entendi. Eu entendi errado. Desculpa, Ken, desculpa. É que tá baixa a ligação, eu que entendi errado. Mas em relação ao Cruzeiro, olha que tristeza. O Rafael Sobis ontem até tava falando com o pessoal aqui no Fora do Ar. Daí no intervalo, o Benhor, aí no intervalo, o repórter foi lá, fez uma pergunta em relação ao sistema ofensivo do Cruzeiro, que não atacava porcaria nenhuma. Eu me esqueci até o adversário, mas Goiás. Mas olha, jogo ruim, Goiás ganhando 1-0. E aí ele respondeu pro repórter: eu acho que tu tava olhando para arquibancada no primeiro tempo e não tava vendo o jogo. Aí, poxa, um time que não ganha de ninguém. Passa uma vergonha por semana. E aí um dos líderes responde desse jeito pra imprensa. Sempre foi de dar letrinha também, né? Nos tempos de Inter, ele sempre dava uma alfinetadinha em momentos em que não devia fazer isso, né? Não devia fazer isso, porque na situação do Cruzeiro é abaixar a cabeça e trabalhar. Embora no jogo de ontem tenha o adendo de que o Goiás, das equipes da Série B, é uma das candidatas ao acesso pela questão do investimento. Mas nada justifica o Cruzeiro em 3 jogos não ter vencido ainda na Série B. Ontem foi a estreia do Mozart no comando do Cruzeiro. Diga lá, Benhor. Não, Nicolas, eu falava com a cigana Tânia ontem e ela disse: fala para os teus amigos lá que em 2022 a Série B continuará com 3 campeões da Série A. Quer dizer, hoje nós temos 5, né? Sim. Tem 5, né, Nicolas? E ela disse que 3 continuarão lá. E a cigana Tânia disse: não esquece de dizer também que no início da Segundona Gaúcha, eu afirmei, no caso ela, que subiriam Gaúcho e Santa Cruz. O Gaúcho treinado pelo Wanderson Pereira e o Santa Cruz pelo William Campos. Ambos filhos de ex-treinadores dessas equipes. E olha o nível do Cruzeiro, né? Aí o Cruzeiro pega o Mozart, que não conseguiu ganhar o campeonato catarinense, com a Chapecoense, que é de Série A, perdeu pro Avaí fora de casa e empatou em casa. E aí é demitido. E aí esse vira a solução pro Cruzeiro. Que fim de vários. O Cruzeiro tentou tudo que é técnico, né? Ninguém dá certo lá, tentaram tudo que é estilo. Só pegar o recorte recente, Filipão e Felipe Conceição, 2 técnicos antagônicos praticamente, nenhum dos dois deu certo e assim vencendo já nos últimos anos. Ô, Nicolas, nós não temos hoje a participação do Rambo. Quem é o Rambo? Do Rambo. Quem é o Rambo? Não, é o seguinte, é que ele ontem jogou a Aimoré, né, pelo grupo D. Sim. E eu não sei como enfrentou o Joinville. Os cachorros estão dentro de casa, hein? Não sei como é que foi esse jogo. Perdeu por 1-0, Benhor. Eu estive lá em Joinville, mas jogou bem o Aimoré. Foi injusto esse resultado. Levou um golzinho no final, mas jogou para pelo menos empatar contra o Joinville, que tem uma folha salarial que é o dobro da do Aimoré. Não, estrutura de time. Se eu não estou equivocado, 5, 6 anos passados aí, o Joinville era Série A do brasileiro. Sim, jogou em 2015 a Série A, 6 anos atrás. Então tá. Então, Nicolas, eu acho que nós não podemos criticar o Aimoré, e como tu dizes, o resultado até que foi injusto, né? Foi um gol achado ali no final pelo Joinville. O que ele falou no Ramo de São Léo, o Ramo de São Léo, o Ítalo, ele também é da torcida, ama o Aimoré como ninguém, né? Não, o Ítalo não. Outro, o Ítalo não. Eu amo o Aimoré como ninguém. Eu tenho outras informações. O Ítalo ontem tava... Tá fechado aí, vai no outro. O Ítalo ontem tava na dúvida com quem ele iria jantar. No Dia dos Namorados. Chove na horta. Não. O Ítalo tem... À noite aqui eu fico olhando ele. E ele já roubou o coração de uma pessoa aqui à noite, Opa! Mas não é da rádio, né? Não, é da TV, É da TV. Ele e o Patinho estão nessa faixa aí, né? Não, mas aí no início esse balaqueou, daí um dia passou aqui no vídeo, ele, umas 3 da manhã lá no Chips eu vou. Agora tem o seguinte, né, o Fábio? Ele jamais poderá fazer críticas ao Rogério Ceni por pintar o cabelo, porque ele está desmoralizado no que concerne esse aspecto aí, né? Não, ele pintou. Sabe que o Pato está namorando de novo, né, Deiro? Não, ele está com a dona Yolanda, 8.3, lá de Balneário Camboriú. Não, ele está namorando e agora eu me informei a respeito de tudo que está acontecendo com o Pato. Ele está namorando
uma senhora de 85 anos, com sérios problemas na coluna. Sérios problemas na coluna. Barbaridade. 1-1, dupla em debate no ar aqui na Rádio Grenal. Neste domingo. A felicidade do Patinho com aquelas caixas do Ativo, hein? Não. Ô, Benhor. Parecia o meu filho, o Caio César. Cidade, cara. Mas deu problema, viu? Parece que teve que tomar 2, né? Deixa eu aproveitar que o Benhor falou da nossa segunda divisão, a Terceirona Gaúcha, porque 2 equipes já classificadas para a semifinal, né? O São Borja, que passou pelo Sapucaense do Kleber Moscop, que aliás acaba de nos deixar. Dixon Ricardo no comando das Picapes. Boa tarde, Dixon. Boa tarde, Dixon. E o São Borja... Manda um abraço pro Dixon, tô com saudades do Dixon. Tu mesmo pode mandar, Benhor, ele tá te ouvindo, não precisa eu repassar a mensagem pra ele. Dixon, tô com saudades, um abração. Ele manda outro aqui, outro. Tu perdeu ele sexta-feira, Benhur, ele não tava aí, por isso que vocês não se viram. Ele disse... Você veio? Que pena. Mas Você veio aqui, Benhor? Veio, fez o duplo em debate presencial. A primeira latinha que eu vejo, assim, a primeira, o repórter KB, eu digo, comecei bem o dia, né? Mataram as saudades. Tô esperando. A Silvia, a Lemoa, o pessoalzinho ali do... O Lacerdinha. O Lacerdinha, claro, depois das 3, né? Que nem diz o Fábio. Sim. E até porque ele é bonitinho, né? E aí, quando eu olho... fui recepcionado por aquela figura de Livramento. Aí eu digo, meu dia vai ser bom. Barbaridade. Mas... O Grêmio joga hoje à tarde contra o Atlético do Paraná, na Arena. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, porque eu não sei, quem é esse treinador do Atlético, Antônio Oliveira? Qual é a biografia português. Ele é português, o Kenny. Tá. Tá com um bom desempenho lá no Atlético Paranaense como técnico, mais de 80% de aproveitamento, que inclusive também é um desempenho parecido com o do Thiago Nunes, né? O aproveitamento dele no comando do Grêmio passa dos 80%, e o Atlético Paranaense que vem de uma goleada fora de casa sobre o